Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? Lembrando que aqui no nosso quadro de entrevistas a gente tem, como eu já coloquei lá no LinkedIn, se você quer indicar algum palestrante, alguma pessoa que você acredite que irá somar aí para o setor mineral, entre em contato com a gente, né, que a gente faz aí que essa indicação, a gente entra em contato. E hoje eu estou aqui com a Samira Salomão, tá, que foi indicação da Tatiana Bezerra, tá, que está vindo aqui para a gente conversar sobre desenvolvimento comportamental, né, associado à percepção de risco, é um assunto que pesquisam e perguntam muito aqui. Tá? Samira, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no podcast da Mineração. Obrigada a você, Johnny, pela oportunidade, né, de falar aqui sobre um tema que eu acho que assim, é importantíssimo na segurança e principalmente na mineração, né, que a gente ainda tem um número elevado de acidentes, né, infelizmente a gente tem uma cultura no próprio país que favorece, vamos dizer assim, prejudica, né, esse desenvolvimento de pensar com segurança, e acho que a conversa aqui vai trazer talvez luz para muita gente que pensa um pouco em soluções focada na redução de acidentes. Aí aqui especificamente falando da mineração, né? Exatamente. Aqui, pessoal, a vinheta aqui dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Agradecer aos patrocinadores, sem eles nós não poderíamos continuar aqui nosso projeto, né? E como eu falei, eu estou aqui com a Samira, tá? Que ela possui aí quase 15 anos de experiência, desenvolvimento de competências focadas na gestão de saúde, segurança e meio ambiente, né, e também no Sistema de Gestão Integrada, que é o SGI. Também tem experiências em auditorias, desenvolvimento de materiais informativos na área de segurança, habilidade de comunicação e, como a gente fala muito, né, Samira, comunicação e escuta ativa, tá? Assim também adaptação a mudanças, tá certo? Vem um conhecimento aí merecido nessa parte em programas de SSMA, refletindo o comprometimento do trabalho de segurança e bem-estar dos colaboradores, tá? E vamos falar, como nós dissemos aqui, nessa parte de percepção de risco. Então, Samira, começando aqui, tá? Fala pra gente o que é desenvolvimento comportamental e por que ele é importante no nosso dia a dia. Então, Johnny, eu acho que para a gente falar sobre desenvolvimento, a gente tem que ter sempre um ponto de partida, né? Então, acho que assim, a organização que quer compreender e desenvolver comportamento, ela precisa ter um diagnóstico. E aí no mercado tem várias empresas, né, que fazem essas avaliações aí de níveis de cultura. A partir do momento que você tem o diagnóstico da cultura da sua companhia, você consegue pensar quais são as próximas etapas para esse desenvolvimento. Vou trazer um exemplo, acho que bem real para todo mundo, né? A gente tem o primeiro estágio de cultura que a gente fala que é o reativo. Eu sempre vou fazer algo quando acontece algo, né? É bem ação e reação mesmo. Então, se você está nesse estágio, vamos dizer, sua companhia ou maior parte da sua equipe, que isso é legal. O diagnóstico, como ele é a avaliação dos indivíduos que compõem aquela organização ou aquela estrutura, você nunca vai estar 100% em um único nível. Você vai ter a distribuição aí conforme o percentual da sua equipe, né? Então, vamos supor que você tem aqui, sei lá, 70% de pessoas trabalhando no perfil mais reativo. Você vai começar a trazer algumas ações para levar essas pessoas para o proativo, que aí a gente começa a implantar ações que vão fazer esse desenvolvimento. Então, só para concluir, né, o que você me perguntou, para eu poder entender que é um desenvolvimento, eu preciso saber onde eu estou e saber para onde eu quero ir. E cada degrau vai estimular aí o meu andar, né, e quais seriam as ações mais aplicáveis para a instituição, porque cada empresa vai ter uma cultura, né, vai ter também uma disposição financeira e de tempo, isso também vai direcionar as ações para fazer o desenvolvimento comportamental, que nada mais, no final das contas, é fazer com que as pessoas enxerguem os riscos do trabalho e consigam sempre trabalhar fazendo a gestão deles,
porque seria muito o sonho a gente falar que não tem, né? A gente assume trabalhar gerenciando riscos, né? Na mineração, isso é uma realidade constante para nós. Exatamente. Não, realmente você falou muito bem, Samira, essa questão, né, da percepção, que ela traz realmente aquela questão de início de cultura, né? E como a gente falou lá, por isso eu enfatizei muito aquela questão de escuta ativa, né? A comunicação tem que ser ida e volta, a gente precisa entender, falar do comportamento e ter o retorno do comportamento. Mas quando a gente fala aí de percepção de risco mesmo, né? O que é que estamos realmente percebendo e avaliando ao nosso setor? É legal falar isso, porque a percepção, ela é individual e ela é subjetiva, né? Uma forma muito fácil de a gente entender isso é uma comida. Às vezes você vai comer uma coisa, você vai gostar muito, você vai oferecer para uma outra pessoa, ela vai comer e já não vai gostar tanto. A percepção do sabor daquela comida foi diferente, porque são pessoas diferentes, né? Quando a gente fala disso na segurança do trabalho, a gente precisa sair da subjetividade e visualizar o que uma empresa, o que uma companhia pode trabalhar para melhorar a percepção. E aí a gente vai um pouquinho ali na psicologia, né? Nem um pouquinho, não, é eles que falam mesmo para a gente isso, sobre os estímulos que trabalham e podem afetar a nossa percepção. E aí você tem estímulos cognitivos, sociais, você vai ter os fisiológicos, né? Então você vai ter vários estímulos que podem influenciar positivamente ou negativamente na sua percepção. No caso aqui, a percepção de risco, né? E aí eu falo até positivamente ou negativamente, porque essa percepção vai ser um impulsionador da sua tomada de decisão que pode te colocar ou não numa condição de risco durante o trabalho. Você falou um negócio muito importante aí, que é essa questão da percepção ser individual, né? Já passei por casos assim de minerações que, até estava falando isso semana passada, que uma determinada ação já era feita há diversos anos, na verdade, quando teve um acidente, que foi um princípio de esmagamento de dedos, foi quando perguntaram, mas ninguém percebeu isso não? Cara, não, a gente faz isso há tanto tempo, né? Que aí vai a percepção de risco, vai a análise, de ter sempre análise, né? O técnico de segurança, o profissional de segurança está sempre avaliando todas as atividades. Não é porque eu estou fazendo um negócio há muitos anos que ela não é inseguro. Verdade. Pode ser que naquele momento, eu já vi, por exemplo, operadores conversando comigo, dizendo, não, eu já trabalhei com o vidro aberto, né? Porque o ar-condicionado estava quebrado. Hoje em dia, isso é um impeditivo, o caminhão não sai se não tiver o ar-condicionado. Gente, é a produção. Não interessa, é segurança, né? Exato. Diônia, e você falando assim, né, eu estava aqui analisando, a gente teve uma evolução na segurança dos últimos anos, que foi o pensar na equipe multidisciplinar, que é muito por isso, né? A gente nunca vai analisar risco sem envolver os executores, que a gente entende que eles conhecem melhor o trabalho, os métodos, mas a gente nunca vai deixar de envolver os outros atores, né? A equipe de segurança, talvez a equipe que cuida do projeto, e aí vai depender do tipo de trabalho, do escopo, né? Porque é justamente esses vários olhares, essas várias percepções que vão garantir uma melhor análise do risco. E ainda assim a gente depara com, às vezes, métodos de trabalho que a gente fala assim, nossa, como é que o pessoal estava trabalhando aqui desse jeito? Ainda acontece, né? Acontece, exatamente, né? E aquela questão ano após ano, como você falou, né? Que vai aumentando. E o que faz, assim, Samira, algumas pessoas serem, pegando o gancho, né? Serem mais cuidadosas, enquanto outras se arriscam, assim, mais facilmente? Então, aí fica parecendo que é a mesma resposta, né? Mas sempre são fatores pessoais e individuais, né? Aí a gente pode relacionar a sua própria trajetória de vida, a experiência que você tem em fazer algo. Vai chegar você na casa da sua mãe e ensinar ela a fazer um arroz, ela vai aceitar?
Não, mãe, eu aprendi que não é assim mais. Assim você vai se machucar, ou assim o gosto não vai ficar tão bom. Então, você falar para o adulto também tem essa questão, né, do combate com a própria experiência. Você falou uma frase que é muito comum na segurança do trabalho. Eu tenho aí um pouco mais de 14 anos de área, né, mas até quem está lá desde os primórdios, de 78, sempre fala, você chega na área, cara, mas eu sempre fiz assim, nunca deu errado. Então, essa autoconfiança também que a gente ganha com o tempo, tudo isso pode fazer com que você se exponha mais ou menos. E o engraçado, até puxando um pouquinho já mais lá atrás, a criança, quando ela começa a andar e ela começa a explorar o mundo, ela se põe em risco o tempo inteiro. Porque o que está aguçando ela é a curiosidade, é a vontade, né? O que o pai e a mãe precisa fazer? Gerenciar a segurança, mas não inibir a criança. A gente, como adulto, é do mesmo jeito. A gente precisa tentar fazer a gestão, usando o que ele tem para contribuir para o processo, mas também orientando, porque tem coisas que não vão poder acontecer. E essa dinâmica, né, é que às vezes a gente vai ver pessoas se expondo às vezes ao risco e outras nem tanto, em função dos estímulos, da experiência e da abertura, para aprender a fazer de um jeito diferente do que ele estava acostumado, que talvez vai gerar aí mais segurança, né. Exatamente, né, você falou bem essa questão da criança que está movido pela curiosidade, né, inocente ainda, criança inocente, né. Mas vem, por exemplo, naquela campanha que foi feita, eu me lembro que eu era adolescente ainda, que foi feita uma campanha da década de 90, né, sobre cinto de segurança, né? E hoje em dia, eu tenho meus filhos, a gente entra no carro, a primeira coisa que meus filhos fazem é já botar cinto, né? Que já viram lá, tiveram desde a escola ensina essa questão de cinto. O pessoal da televisão fala que cinto é segurança, cinto é vida, né? Aí, pensando nisso, eu faço uma pergunta nesse tocante também, né? Como é que essa percepção de risco, né? Ela é formada desde a infância até ao longo da vida, na sua visão? Ô, Júnior, eu poderia até te devolver. Você trouxe a história sua. Na idade dos seus filhos, você tinha a mesma percepção em relação ao cinto? Não tinha de jeito nenhum. Eu sou do tempo, por isso meus cabelos vão estar mostrando, que a gente viajava todo mundo na mala do carro. Viajava na mala do carro, viajava na carroceria de um caminhão, né? Hoje em dia é impossível a gente fazer isso, né? E assim, o negócio é muito complexo. Falando do carro ainda, no passado, os carros tinham uma velocidade menor. Né? A gente tinha menos carros nas estradas, menos caminhões. O contexto fazia com que o cenário de alguém andar no porta-malas não parecesse tão absurdo. Meu Deus, a pessoa está no porta-malas do carro. O contexto fazia com que não parecia. O contexto que nós temos hoje já é um absurdo, pelas velocidades, pelas rodovias. Olha a quantidade de pessoas que morrem no trânsito, né? E aí, assim, trazendo sua pergunta, a gente é moldado. Aquela frase que o ser humano é produto do meio, existe demais. A empresa que eu trabalho já há bastante tempo, né, na mineração, é muito notável ver pessoas que chegam de outras empresas e não vou falar que é rápido não, tá? Ali com 2 anos que a pessoa está dentro da empresa, ela começa a ver que comportamentos que são induzidos dentro da companhia começam a refletir na vida pessoal. Então, você é produto do meio. Se você absorve e entende que aquilo é um valor, você vai passar a praticar mesmo quando você não é fiscalizado para tal. Então, acho que o desafio do desenvolvimento da percepção de risco, que vai trazer para a gente esse desenvolvimento comportamental, é você trazer sentido, agregar valor para aquilo que você está ensinando de regra. Né? Porque a própria vida dele já deu um termômetro para ele, que às vezes para o trabalho que ele vai fazer na companhia, não é o termômetro mais ideal. Falou tudo, né? Eu me lembro também, nas minerações que eu trabalhei, nas empresas que eu atuo, né? Nós vemos lá essa questão não, ninguém está vendo, né? Então, mas mesmo assim, o pessoal trabalha nessa questão da cultura, né, de risco, que
é a sua segurança do outro, né? Vai fazer que, sempre eu gosto muito quando eu vejo palestra de segurança, que eles falam sempre isso no início da palestra, olha, saúde e segurança é para você voltar para casa e reencontrar sua família. Isso já é o primeiro punch, né, da conversa, dizendo, olha, isso aqui não é só para garantir negócio da empresa, não, é para você voltar para casa vivo e sua família receber você. Então esse primeiro punch para mim sempre é o mais importante, assim. E engraçado, assim, a gente está falando de valor, né? A pessoa, a cultura, muito das empresas é muito assim, é o pro inglês ver, né? Existe a regra, mas na prática é diferente. O desafio hoje que a gente tem no mercado de trabalho, dentro das atuações, é fazer essa aderência entre o que está escrito e o que acontece. E aí eu vou até puxar, assim, a responsabilidade para a pessoa que tem que ser, é o líder. A gente, enquanto equipe de segurança, a gente é o suporte técnico, a gente é o guardião dos processos, mas não faz sentido nenhum se a liderança da empresa, se a própria companhia não joga junto, porque os empregados, os liderados, eles são reflexos do líder, né? Então, se está escrito que eu não posso fazer, por exemplo, como você falou, dirigir o caminhão sem o vidro, está totalmente fechado, com o ar-condicionado funcionando, mas aí vem um líder e fala, não, pode ir que eu garanto. Eu já estou reforçando que aquela regra não tem valor, e já estou reforçando que, olha, você pode quebrar essa regra a hora que você quiser pela produção, a empresa vai entender. A gente não fala isso, mas a sua tomada de decisão, a sua ação verbaliza isso, e aí isso vai reverberar. Qualquer outra regra que eu trouxer, ela vai ser banalizada, porque a produção está acima da segurança. Então, é importante o líder ser um aliado. E até quando eu falei daquela equipe multidisciplinar, não dá para eu fazer um planejamento de gestão de risco da empresa sem que o dono da empresa vista a camisa e esteja junto e as lideranças que vão estar na ponta. Porque também tem isso, às vezes o líder está pregando, o diretor está pregando uma coisa e a produção está rolando e nos bastidores, quem toma as decisões locais estão atropelando tudo e ele não está sabendo. Mas enquanto não der um problema, ninguém vai saber. Né? Então é muito importante você dar essa responsabilidade, essa visibilidade para o líder e chamar ele junto, porque a gente fala que a segurança é de todos e tem que ter todo mundo ali ciente de quais são os seus papéis e responsabilidades. E a gente que leva o nome do ruim, né? Ainda na segurança. Mas tá tudo bem, a gente já aceitou isso. Lá vem aquele cara chato de novo. Exatamente. E Samira, na sua visão, então, quais exemplos, assim, do nosso cotidiano, né, não só de Minas, mas de fora, mostram como a percepção de risco influencia nas nossas escolhas diárias? Uso de celular dirigindo, eu acho que esse aí é unânime em qualquer lugar, qualquer setor. Você vê um monte de batidinha no trânsito hoje por causa disso, porque tira a sua percepção. E é uma escolha, tá? É uma tomada de decisão. Você pega o volante, você está dirigindo, é uma atividade. Se for pensar aqui nos termos de trabalho, né? É um serviço. Eu estou fazendo uma atividade ali que envolve riscos. Um ciclista, um pedestre, uma batidinha que vai me atrasar, que vai me gerar um ônus financeiro e eu posso até machucar e matar alguém. Quando eu pego para dirigir, coloco o celular ali que vai gerar distrações, eu estou assumindo esse risco, né? É uma decisão. Só que a percepção minha eu dou conta, eu faço isso todo dia e eu nunca fiz nada de errado. Eu já conheço o time do semáforo, eu já conheço as vias por onde eu passo, mas o principal vilão dos acidentes é achar que todo dia é igual, né? E a gente não acorda todo dia igual, mas a gente acha que as coisas que são ali rotineiras, que a gente fica no piloto automático, né, vai ser tudo igual, e não é. E aí vai tudo, né, desde você preparar um almoço na sua casa, você subir a escada para ir para o próximo andar, para entrar numa reunião, o cara que trabalha na operação, né, ele vai ligar o equipamento, ele tem que fazer o checklist, ele olha todo dia a mesma coisa, no mesmo equipamento, vira paisagem. Então, essas são as coisas durante a rotina que vai nos roubando e nos coloca ali frente, às vezes, a uma situação de acidente real, né, que pode trazer um resultado que eu acho que esse é o pior, né, aquele que a gente não consegue recuperar, né, uma perda de uma pessoa, de uma vida, que o bem material a gente recupera, né,
tem ali a perda financeira, mas é possível fazer a recuperação. Um exemplo que eu gosto de dar aqui, no escritório que eu trabalhava, o pessoal tinha muito de ficar na mesa assim, arqueado, né? Porque é escritório, ficava no notebook. Aí eu sempre conversava com o pessoal, fiz, opa, dá licença rapidinho, olha, eu tenho um problema na coluna, e sempre quando eu vejo o pessoal aqui, então fica um pouquinho mais reto, melhor. Aí, às vezes, quando eu tava andando, o pessoal me via, já esticava, né? Eita. aí eu até falava para eles, fiz, mas não é porque sou chato não, gente, é porque a longo prazo isso é problema. Então, você falou um negócio celular também, essa questão da ergonomia, somente a gente tá sentado, é uma coisa. E você falou de celular também, né? A gente tá, por exemplo, no carro de um amigo e falar pro cara, usa o celular no dirigindo não, cara. Porque eu também tô no carro, né? Eu também tô no carro, vai que dá algum problema para você, uma batidinha, como você falou, é para você e para mim também, né? Verdade. O ruim é que as pessoas, né, Johnny, você falou da escutativa, esse envolve escutativa, né? Olha só, o pessoal só corrigia a postura quando você estava lá. Qual que era o estímulo? Se eu não ficar certo, o Johnny vai me encher o saco de novo porque eu tô torto. Mas ele não pensou que você estava preocupado com a saúde dele a longo prazo, porque isso como não é instantâneo, as pessoas elas têm dificuldade de enxergar, né? Se eu pego uma faca e corto meu dedo, eu vou ver sangue saindo de forma instantânea, é uma lesão na hora. Como é muito no momento, o brasileiro muito tem isso, tá? A gente enxerga muito o aqui e o agora. Agora, um problema de coluna é uma coisa que vai anos, a não ser que você tenha uma predisposição, né? Ou até quem faz, às vezes, algum esporte de rendimento, a pessoa vai ter um desgaste mais acelerado, né? Mas o nosso caso que trabalha sentado, a maior parte do tempo, é ao longo do tempo, 5, 10 anos, você vai ter um desvio, que aí você não vai ter, talvez, uma velhice tão saudável por causa disso. Mas ele não pensou nisso, tá, Johnny? Só pelo que você fala assim, eles me viam e eles se ajeitavam. É porque o Johnny vai encher o saco se eu não tiver. E a mesma coisa com o colega que está dirigindo, você vai chamar a atenção. Às vezes ele vai se sentir desconfortável e não vai estar aberto, ele pode dar uma má resposta. Exatamente. Ficar aquele climão. Então, mas a gente precisa fazer nossa parte, né? Então, eu acho que até o que você está trazendo é um aprendizado da sua perspectiva e da vida, né? Eu também sou, assim, muito influenciada também pelo meio a que eu trabalho, né? A gente, não sei se mais alguma empresa fala muito do cuidado, a gente fala ativo e genuíno, né? A gente gosta de apontar, mas a gente precisa estar aberto quando é apontado para nós. Eu também tenho que estar aberta a ouvir que meu comportamento não é o melhor, não é o mais seguro, né? Tem formas ainda de aprender e de exercitar e me expor menos, assim, aos riscos. Exatamente, né? Você falou um pouco aí o uso do celular no trânsito, né? Mas queria pegar um pouco também para essa questão do uso de redes sociais, né? Hoje, por exemplo, eu tenho vários grupos aqui que a gente discute a questão de trabalho e tudo mais, mas não é grupo só de trabalho que a gente tem, né? Não vamos negar isso. Como é que você pode avaliar essa questão desses usos de redes sociais na distorção, né, da percepção de risco? Aí ele é um ladrão, né, do tempo, da nossa atenção. O celular é um ladrão da atenção, né? A gente hoje até no trabalho, você tá aí, né, Johnny? Você deve ter que desligar ali, colocar em modo avião, para você poder estar aqui conversando comigo. Exatamente. E eu tenho que fazer a mesma coisa para te dar essa atenção genuína, né? Só que no trabalho, às vezes não tem ninguém olhando. Aí eu vou ali apertar um parafuso, toco o telefone. Eu já me distraí. Talvez na volta eu esqueci de pôr a luva, eu esqueci onde eu deixei a ferramenta, aí eu perdi 15 minutos, eu tinha que terminar o trabalho até as 14 horas, porque eu tenho uma outra OS para fazer, né, uma outra OM de manutenção. Então, da mesma forma, e eu sou uma apoiadora disso, tá? Já vou até falar, que foi proibido nas escolas o uso do celular, porque a gente vai ter tempo para usar o telefone em qualquer lugar. Em alguns momentos, ele precisa ser retirado para eu poder desenvolver e fazer o que eu preciso fazer naquele momento. E no local de trabalho é a mesma coisa. As empresas, eu acho que já vinham fazendo isso muito antes, né, da questão da lei do tirar o celular nas escolas, até pela questão da prevenção de acidentes. Mas tem ambientes que as empresas não controlam, e aí fica muito a questão do comportamento e da percepção.
Uma coisa simples, eu falei aqui agora, eu vou subir uma escada para ir para uma reunião no andar de cima, e aí eu posso até me machucar, né, por não estar atento ao que eu estou fazendo. O celular pode ser um ladrão. Você está ali subindo escada, olhando, lendo mensagem, você pisa em falso, cai. Ou descendo, seria muito pior, né? Acho que a lesão seria muito maior. Então, o celular, ele sim é um vilão dos acidentes. Ele ajuda a gente muito hoje, né? A tecnologia. É um checklist que está ali na palma da mão, é um mapa que eu posso olhar, até consigo ver, às vezes, quais são os riscos do ambiente por meio de um aplicativo em celular, mas tem que ter o tempo, a hora, então também tem que saber a hora de desligar ele e guardar para eu fazer o trabalho. Exatamente. Outra coisa que descer a escada com o telefone, você perde aquela questão dos 3 pontos, né? Você tem que deixar a escada segurando os 3 pontos. Mas o corrimão é distante. Então, beleza, você segura uma mão, vai de um de cada vez, né? Se focar segurar 2 mãos, é complicado mesmo, né? Outra questão também que vem afetando muito, Samira, eu leio bastante sobre isso, né? É a questão aí de temos um aumento muito grande aí no tempo de pandemia, essa questão de ansiedade, né? E Sim. Medo e tudo mais. Então, emoções como essa, né, de medo, ansiedade, pode aumentar, na sua visão, pode aumentar ou diminuir nossa percepção de risco? Não, eu acho que... Vou te falar que tem as duas coisas. Eu nem sou psicóloga aqui, né, mas é porque eu também sou uma pessoa que já trato de ansiedade, né? Às vezes, alguns medos, eles vêm provocados por um excesso de cuidado, né? Quem tem síndrome do pânico, ele tem um excesso de medo, e isso gera um excesso de preocupação, e isso inibe também que a pessoa viva, né, de forma saudável, de forma plena. Então, aí ele está interferindo por um excesso de cuidado, por um excesso de medo que você não tem como controlar e gerenciar. Por exemplo, as pessoas que eu tive contato que tem síndrome do pânico, a pessoa que tem medo da morte. E hoje em dia, né, você pode morrer qualquer coisa. Tem gente que não sai de casa por medo de morrer. Então, é um excesso de cuidado que prejudica a sua vida, né, social, profissional, tudo. Aí vamos para aquela que, né, ela vai também prejudicar de outras maneiras. Se eu estou preocupada e gera uma certa ansiedade por um fator pessoal, na hora que eu for trabalhar, eu não vou estar com a atenção plena no meu trabalho. Isso vai gerar também distração, dispersão. Eu posso trocar algum equipamento, esquecer algum equipamento, eu vou atrasar o horário, vou atrasar o planejamento. E quem faz análise de acidente sabe, eventos não ocorrem por causa de uma única causa. Então, é uma cascata de coisas que vão acontecendo e no final se materializa e a gente tem um acidente, né, sério, que alguém se machuca ou pode até perder a vida. Então, é importante, se você tem, nem só pelo trabalho, se cuidar como indivíduo, né, porque tanto o excesso quanto a baixa disso vai prejudicar a sua percepção, e isso vai afetar o trabalho e as atividades. Enquanto empresa, a empresa naquela parte que a gente hoje fala do mapeamento, né, a gente faz a anamnese, e hoje tem várias campanhas e programas de promoção de saúde mental. A gente sabe que há uma forçação por causa da lei, porque você bem falou, pós-pandemia, muitas doenças psicológicas foram validadas aí pela Previdência como doenças do trabalho, né, e também isso veio um reforço da lei do compromisso que as companhias e organizações têm para com esses trabalhadores. Então, como empresa, o que eu posso fazer? O indivíduo, ele é um todo. Eu não vou separar ele da família, dos problemas pessoais. Eu preciso entender o que está acontecendo e dar recursos para esse empregado buscar formas de se cuidar, para ele continuar bem para cá, para o trabalho, e também para o seu convívio social, que faz parte de quem ele é, e é importante que isso funcione para que ele também seja aqui produtivo. E aí, eu nem vou falar com um tom de caridade, não. O indivíduo psicologicamente saudável, ele produz melhor para a empresa. A empresa que não tem pessoas afastadas, ela também paga menos imposto para o governo. Então, assim, há vários estímulos para que a gente faça o que é correto para os nossos trabalhadores, né? E é um ganho que cabe para todos, tanto para o empregado quanto para a empresa. E para o governo, né? Ele vai ter menos também ali custo com a Previdência. Então, é uma cadeia, né, que tenta se ajudar. Realmente, de fato, depois que passamos aí, você falou bem essa questão, né? E
existe, assim, chegando aqui já ao final desse nosso bate-papo, Samira, acho que a gente podia falar aqui o resto do dia, né? Mas, na sua visão, assim, existe alguma forma para desenvolver uma percepção de risco mais equilibrada e mais realista? Sim, eu acho que começa com o diagnóstico, a empresa ter o pé no chão e dizer o quanto que eu quero investir de tempo e dinheiro e para onde eu quero ir, que aí você tem um compromisso de quem importa, né, que é quem paga a conta, vamos falar assim, e você capacitar, e não estou falando só o empregado, o executor, não, tem que ter uma capacitação de cima para baixo, tem que fazer sentido o que está sendo implantado para o diretor, para o líder, para que também faça sentido para o liderado, e aí você começa a vir com várias ações horizontalmente, em todos os níveis, para que você tenha, de forma vertical, uma conduta alinhada entre líder e liderado. E para isso, eu acho que o Johnny, você começou falando disso, eu vou encerrar falando disso. Escuta ativa. Tem que ter diálogo, tem que ter troca. Não dá para ser nada engessado. Eu acho assim, às vezes a gente vai ter que ser um pouco rígido em alguma coisa ou outra. Mas é preciso ter o diálogo até para compreender onde é possível flexibilizar e onde não vai ser possível flexibilizar. Mas quando você fala realista, o mundo é movido a dinheiro. Não adianta eu querer falar assim, eu quero avançar para o nível generalista, que é o último nível de cultura de saúde e segurança. É muito degrau para chegar lá, sabe? É importante eu entender onde eu estou e pensar em dar um passo de cada vez. E lembrando que empresas são organismos vivos. Você tem entrada e saída de pessoas o tempo inteiro, né? E cada entrada e saída de pessoas, ela pode influenciar na cultura. Então, o diagnóstico ele tem que ser contínuo, tem que ter um acompanhamento, para eu também não forçar uma subida de degrau que não vai fazer sentido. E aí eu vou perder dinheiro, vou perder tempo, e eu não vou agregar valor nenhum para o negócio, principalmente no que a gente quer, que a gente está falando aqui, que é trabalhar a percepção de risco, gerar desenvolvimento comportamental, isso refletir na redução dos acidentes da companhia. Exatamente, né? A escuta ativa mesmo, e falar novamente aqui, eu sempre falo para minha equipe, falo em palestras, comunicação é ida e volta. Às vezes eu falo uma coisa, você entende outra, você entendeu? Repete aí o que eu falei, né? Porque já aconteceu comigo, já, inclusive questão de segurança mesmo, de falar uma questão de pneu mesmo, por exemplo, medição de pressão de pneu. Falei, beleza, vamos medir. Eu digo, mas calma aí. Você entendeu a forma de medição? Repete, não foi o que o senhor disse. Eu digo, não, repita o que eu falei. Então vamos lá de novo, vamos fazer eu e você. Aí fez, estudei, entendeu? Que é essa comunicação. E isso aí, né? Lembrando, quem estiver assistindo aqui, chegou até aqui, isso não é chatice, isso não é enchimento de saco de quem trabalha na área de segurança. É garantir a saúde, a vida, para que... Por isso eu falo sempre esse punch aqui, eu acho que a primeira vez que eu escutei, eu sempre falo isso novamente, é para que você volte para casa vivo e reencontre com sua família. E isso é o que a mineração prega. A mineração não prega acidentes, não prega queda de ataques ao meio ambiente. Os pilares da mineração é respeito ao meio ambiente e às pessoas. Então, acho que esse é o principal que a gente deve falar aqui, né, Samira? Sim, qualquer empreendimento, né, eu vou falar um pouquinho da minha outra formação, né, que eu também sou engenheira ambiental, mas qualquer empreendimento que chega no local, ele precisa ter uma forma saudável de lidar com a comunidade, a sociedade civil. Então, se ele não respeitar o meio ambiente, se ele não gerar valor para aquele local, aquele empreendimento não faz sentido para aquela comunidade. E aí a gente passa a não ser bem visto, né? Então, a mineração, ela traz esse cunho de desenvolvimento local, de preservação de meio ambiente, e até do que nós estamos falando aqui, tá, Johnny? Quando você começa a gerar valor cultural e ele expande e sai para os muros da empresa, ela também está agregando valor cultural local, né? Então, quando eu falo da percepção de risco, eu posso afirmar, eu não vou trazer aqui de fatos e dados, que eu nunca fiz publicação científica, mas nos poucos anos que eu tenho de trabalho, é nítido ver a mudança das pessoas após o momento em que ela entra na companhia e vai tendo contato com alguns aspectos ali de segurança. Ela começa a levar isso para a vida dela, e isso é um ganho. E eu, como profissional de segurança,
é aquele gostinho, sabe, de falar assim, poxa, eu consegui plantar uma semente ali, eu comecei a ver germinar depois de 5, 6 anos e está dando resultado. E é bem isso, assim. Então, eu acho que você pegando de tudo, a empresa, uma vez que eu estou ali, ela está me dando espaço também de contribuir para a sociedade e para as pessoas, igual você falou, para que ela chegue lá em casa, na casa dela, sã e salva, né, para estar com a família, que é o que importa. O trabalho é uma parte da nossa vida, né, não é o todo. Exatamente. Agradecer novamente a você, Samira, tá? E novamente, pessoal, se vocês tiverem alguém para indicar aqui para participar do podcast, feito a Tatiana Bezerra nos indicou aqui a Samira para falar com a gente, manda uma mensagem no LinkedIn, no Instagram, que a gente entre em contato, que com certeza está vindo agregar aqui como a Samira agregou, tá? Agradecer aí nossos patrocinadores, a Ignea Geologia e Meio Ambiente, site igneabr.com.br, a Revo Geosciences, site revogeosciences.com, e a Roberta Azevedo, a mentoria de consultoria. Então acessem aí as redes sociais dela aqui no LinkedIn, lá no Instagram. Samira, novamente, muito obrigado pela sua participação e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração e até a próxima. Obrigada, Jonathan. Tchauzinho. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.